Todo mundo acha que o Goku pode vencer qualquer um, mas e se eu te dissesse que ele nunca venceria o Superman? Você vai ver agora todos os motivos, feitos, poderes e um segredo que os fãs de Dragon Ball ignoram sobre essa luta. Quem realmente venceria? Pode parecer difícil de aceitar, mas o resultado vai te chocar e fica comigo até o final para você descobrir. Muitos fãs de Dragon Ball ignoram o fato de que o Goku não é nem o mais poderoso do seu próprio universo e chegam a comparar ele até com personagens mais poderosos da Marvel e DC também, né? Nesse caso aqui o Superman que se encaixa nessa comparação. Muitos dizem sobre o poder de Dragon Ball em si, mas só que a cosmologia de Dragon Ball é algo que é tão confuso e bagunçado quanto ter uma agulha no palheiro. Pois é, acontece que o Dragon Ball em si nunca se preocupou em deixar tão claro toda hora o nível de poder dos seus personagens. Eu vou dar uma comparação, um exemplo aqui de que eu sempre uso aqui no canal como comparação. Temos o Goku Super Saiyajin Blue, ou Blue, que é então a evolução do Super Saiyajin God. Em tese, o Blue teria que demonstrar um nível de destruição maior que o God, certo? Tipo, o que eu, como um fã de Dragon Ball, gostaria de ver é causa e efeito do nível do próprio poder do Goku que ele oferece. Seja então um golpe físico ou um ataque de energia. Um Kamehameha aumentado em 20 vezes nem de longe teria a capacidade de destruir uma galáxia. E por que eu digo isso? Primeiro que nunca vimos isso acontecer, obviamente, né? Segundo que os próprios fãs de Dragon Ball exageram bastante sobre o efeito de Dragon Ball em si, ao nível que eles chegam até a inventar feitos. Terceiro, Power Scaling, o famoso sistema de tier, também é complicado. Ai ai, isso daí é uma droga. Eu já comentei aqui no canal sobre o sistema de tier e como isso é uma droga e que a comunidade ela chega a usar também. Além de upar um personagem para um nível que não existe, isso acaba rotulando o personagem, citando ele e o próprio universo dele. E isso não se aplica só ao Goku, não. Superman também e todos os personagens da ficção em si. Mas voltando no assunto do vídeo, Goku contra o Superman é um tipo de luta que qualquer pessoa se mostra estar disposta a debater e defender com unhas e dentes o seu personagem. Mas o fato é que ninguém vai aceitar é que o Goku sim perderia de forma humilhante para o Superman. E se analisarmos os atributos, cada tópico dos personagens em si, fica claro e nítido quem venceria. Primeiro temos que apoiar do fato de que o Goku mal consegue levantar 1000 toneladas. E cara, até o Saitama tem força para poder levantar 1000 toneladas e o Goku não tem. Vegeta no mangá de Dragon Ball Super não conseguiu levantar uma Geta que pesava cerca de 1000 toneladas. Lembrando que o Vegeta estava então Super Saiyajin 1 ativado. A aplicação da prática de força em personagem de Dragon Ball sempre foi inconsistente. Os números oficiais de nível de poder nunca contribuem para poder tornar essa lógica mais clara. Por exemplo, no início da saga, o Goku ele tinha um nível de poder oficial de 10. Nessa lógica, ele poderia carregar um casco de tartaruga que pesava cerca de 18 kg, que representa um treino extenuante, mas ainda assim possível para ele. Agora, se avançarmos em algumas centenas de capítulos, especificamente na luta contra o Freeza e Namekusei, nesse ponto o nível de poder oficial do Goku, ainda assim em sua forma base, era de 3 milhões. Isso representa um aumento de 300 mil vezes em relação à sua força inicial. Assim, teoricamente, ele teria que ser capaz de treinar com um casco de tartaruga de 5.443.000 quilos, aproximadamente 5.443 toneladas, mantendo o mesmo esforço que tinha no início, mas sempre tem um mais, né? Anos depois, durante os eventos que antecedem o 25º Torneio Mundial de Artes Marciais, o Goku ele precisa se transformar em Super Saiyajin para se mover sob um peso significativamente menor, o que contradiz essa lógica. A inconsistência se torna ainda mais evidente se colocarmos os multiplicadores de gravidade. Se o humano comum com nível de poder de 5 está adaptado à gravidade padrão da Terra de uma vez, então teoricamente para suportar a gravidade 10 vezes seria necessário um nível de poder de 50. No entanto, durante o treinamento no planeta do Sr. Kaiô, Goku possui um nível de poder de 406, mas ainda assim enfrenta dificuldade para poder lidar com a gravidade em 10 vezes naquele ambiente. E pelos cálculos, com esse poder ele deveria ter uma performance relativa equivalente ao nível de poder de 40 no planeta do Kaiô, ou seja, dito isso, 8 vezes superior ao de um humano comum. Essa falta de coerência se estende também ao treinamento durante então a viagem a Namekusei. Com base no seu nível de poder mais recente antes da viagem, Goku então deveria conseguir treinar sob uma gravidade de 1.600 vezes, o que lhe proporcionaria um nível de poder relativo a 5, semelhante a um esforço de um humano comum na Terra. Entretanto, no anime, vemos então o Vegeta treinando sob 300 vezes a gravidade do nível de poder de 30.000, o que parece ser
ter uma intensidade de treinamento baixa se considerarmos a sua capacidade. O que eu quero dizer, galera, é que Dragon Ball tem muitas inconsistências que fazem então parte da própria narrativa da obra em si. Os primeiros arcos, embora possam parecer falhas de lógica ou narrativa, acabam sendo então aceitas, entre aspas, como parte da construção de um universo onde a emoção e a intensidade de batalhas têm mais importância do que uma matemática exata dos próprios níveis de poder. E é aí que ninguém aceita os fatos de Superman sem ser superior em tudo ao Goku, desde força, velocidade, resistência, artes marciais, inteligência, capacidades, versatilidade, poder, cosmologia, em tudo. O fato de Superman, em sua forma base, ser capaz de aguentar o peso do planeta Terra em si, levantar pesos de quintilhões, 6 trilhões de pesos para mais, já tornam ele muito acima do poder ou próprio a força fisicamente, né, do Goku em si. E aí que vem o argumento que muitos usam ao fazer essa comparação. Ok, mas qual versão do Superman você está usando? E eu sempre respondo, cara, é o Superman base. Superman base tem feitos absurdos que seriam capazes de vencer todo o universo Dragon Ball facilmente. E isso não é brincadeira, tá? Eu falo isso não para poder tacar hate em Dragon Ball, mas porque é um fato, mas poucos vão aceitar isso. Um dos feitos base do Superman em força é capaz de quebrar Querentium de aço, que é então um metal forte o suficiente para poder transportar estrelas através de galáxias. E para uma explicação mais rápida e também resumida, o Querentium de aço teria então uma resistência à atração de milhões a bilhões de vezes maior que o aço terrestre e com a capacidade de suportar tensões superiores a 1 octapascal. 1 octapascal é igual a 10 elevado a 24 pascal. E quando o Superman ele quebra essa liga, ele demonstra um feito de força que o coloca no nível capaz de superar forças estelares. Outro feito também base do Superman é que ele pode criar a Terra Q, que é o nosso planeta da Terra real. Em Superman Grandes Astros, capítulo 10, Kal faz um experimento quântico, adicionando então a propriedade para poder coagir vida num espaço compacto no universo. E durante a história se presencia figuras como a da nossa história humana em si, né? Como então Friedrich Nietzsche e até a criação do Superman por Schurtes e Gelby Singel. E quando Lex Luthor tomou o controle do corpo do Superman, o Superman ele parou de se segurar. Os passos dele estavam tremendo toda a esfera dos deuses. Acontece que os feitos do Superman base, sejam então os mais base possível, medianos ou os mais absurdos, são superiores a muitos feitos, todos os feitos do Goku e Dragon Ball em si por inteiro, se compararmos com o Superman. No quesito então de velocidade, resistência e inteligência, não preciso também nem argumentar aqui, né? Ele atualmente sem se segurar, ele está além de conceito de espaço e tempo, sem se segurar. O Superman ele também foi capaz de nocautear o Forjador de Mundos com um único soco. Mesmo que o Superman ele estivesse upado, o próprio Forjador disse que ele tinha medo do próprio Superman. E se ele enfrentasse o Superman 100%, ele morreria. Um Forjador enfraquecido, ele era mais poderoso que o Anti-Monitor upado. HQ Action Comics número 1077, Superman ele derrota o Aesir por meio de uma combinação de poder bruto e pensamento estratégico. Enquanto o Aesir possui habilidade de distorção da própria realidade, uma imensa força, velocidade, invulnerabilidade, e o cérebro do Superman permite que ele possa resistir a ataque do próprio Aesir e luta com ele, sendo então efetivo, derrotando ele. E Aesir vale lembrar que ele é um demônio do Rei do Inferno, né, kryptoniano na Zona Fantasma. Às vezes que tentaram apagar ou desintegrar o Superman também não deu muito certo, onde tentaram desintegrar o Superman em um nível subatômico e o Superman ele resiste a isso. Outro exemplo é que o Lex Luthor, quando ele obteve o poder da Zona Shield, ao se tornar quase onipotente, ele tentou desintegrar o Superman e falhou. Outro fator é que faz o Superman também ser muito superior ao Goku, é o Superman não só receber energia do Sol, mas também receber energia dos humanos, como esperança, amor e medo. Isso também se correlaciona com o fato da esperança ser a força mais forte do multiverso. Uma coisa que muita gente também esquece é que o Superman ele sempre se segura quando está lutando, mas principalmente se a luta ela for na Terra. Ele sempre teve um pensamento de que pode acabar machucando todos ao seu redor. O próprio Superman também foi capaz de sentir a magreza da própria realidade e usando sua visão de calor, ele foi capaz de abrir um buraco na realidade. E para quem acha que o Superman também não é versátil, em Action Comics número 1054, Superman contra Metallo, ele mostra uma nova técnica que usou e resistiu a explosões massivas de Kryptonita até atingir o peito do Metallo, dado que essa habilidade se parece com o que os Lanternas Verdes fariam. O Superman ele usou o sangue cristalizado de um deus antigo para poder derrotar o Metallo. E mesmo que o Goku ele tenha ali dominado o instinto superior a um nível quase perfeito, permitindo que ele possa lutar com potência máxima enquanto mantém consciência e reflexos completos
por exemplo, derrotar o Gás e o Granola, ele luta em um nível incrivelmente alto sem a necessidade de ativar conscientemente seus poderes. E apesar de estar em um nível alto de poder, ele ainda assim mostra potencial para poder estar desenvolvendo e ficando ainda mais alto, refinado com essas habilidades com outro instinto. E mesmo com outro instinto também tendo uma reação instantânea praticamente, o Goku também depende de muitos fatores de desvantagem, que depende de energia do seu corpo. Quanto mais energia ele libera, gasta, mais cansado, esgotado ele vai ficar. Lutar por muito tempo vai dificultar muito para ele. Guarda baixo também é outra desvantagem para ele. A inteligência também são fatores cruciais para que ele possa perder de forma humilhante. Um fato, o Goku nunca iria vencer o Superman. Essa é a minha opinião. E a sua? Eu quero ler a opinião de vocês aqui nos comentários. Deixa o like para provar que o Superman solo Goku facilmente e se inscreve no canal.